Mensagem do céu. Nós vamos entrar aqui num tema complexo, viu, meus amados? Um tema complexo, muito complexo. Nós vamos entrar num tema aonde a semana aí o tema é o assassinato, na verdade a pena de morte, não é? A pena de morte, ela deve ser colocada como um assassinato ou ela deve ser colocada como uma morte, não é? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença do que é assassinato e do que é morte. Vamos falar um pouquinho do texto dos mandamentos, que é uma tradução errônea, não é? A tradução não diz corretamente o que o Eterno disse. O Eterno disse: não assassinarás. Assassinar seria de você fazer algo com uma pessoa indefesa, com uma pessoa não sentenciada, não é? Uma pessoa que não pudesse reagir, não é? A condição alguma. Essa palavra se aplica naquilo que Adonai colocou acerca de assassinato, queridos, não é? Mas o Eterno não se contradiz com relação, em maneira nenhuma, queridos, com relação ao matar e qual o motivo de matar com relação à pena de morte. Vamos tratar um pouquinho sobre o tema, queridos, não é? A própria presidente, não é, Dilma Rousseff, ela pediu que não fosse tido aí a sentença de morte cumprida na pessoa do carioca Marco Arce Cardoso Moreira, de 53 anos. Ele foi morto por fuzilamento, não é? Um tiro no coração, um único tiro no coração. Ele foi morto dessa maneira no sábado passado, não é? E esse rapaz, queridos, ele era um traficante e ele foi tentar fazer o tráfico justamente num lugar onde esse crime é considerado um crime punível por morte, não é? E ele esteve preso durante 11 anos, queridos, não é? Pelo fato de ele ter a vivência no Brasil, ele sempre acreditou que ele seria solto, amados, não é? Ele era muito bem-humorado, ele fazia planos para quando ele saísse de lá, não é? Ele tinha tudo bem organizado na mente dele e nunca ele pensava em morte, porque ele acreditava na impunidade que é praticada no nosso país, não é? Tanto que agora o outro que está preso também, que é o Rodrigo, não é? Goulart, ele tem acho que 42 anos, não é? Está 10 anos preso ali. Agora ele já está alegando esquizofrenia, porque ele viu que o país não atendeu sequer um pedido do representante maior. E aí muitas pessoas vieram me procurar, muitas pessoas perguntando se eu era a favor da pena de morte, não é? Eu quero colocar para vocês o que as escrituras dizem. Depois eu vou dizer para vocês, como sempre, o que eu penso, não é? Para você que pensa que a nossa Constituição não tem pena de morte, você está redondamente enganado ou quadradamente enganado ou quadrangularmente enganado, não importa qual a maneira que você está hoje dentro do que, de qual área da sua vida, não é? Porque olha só, a Constituição Federal Brasileira prevê a punição no caso de crimes cometidos em períodos de guerra. É o inciso 47, o artigo 5º da Constituição diz: não haverá penas de morte salvo em caso de guerra declarada. Então, queridos, se nós entrarmos numa condição de caos, eu quero que você compreenda que nós vamos ter a pena capital, queridos. Nós vamos ter, é importante que você compreenda isso, toda a situação de calamidade traz justamente esse adendo em todos os países, como nós vimos no Haiti após o terremoto, como nós vimos no Katrina ali em New Orleans, nos Estados Unidos, não é? Nós vimos ali colocando em prática a pena capital. Nós vimos que não tem outra maneira de você reger um povo que não tem controle sobre si no momento de calamidade. Vamos lá, pensando como é que as escrituras dizem que nós deveríamos ser punidos por morte. Nós deveríamos ser punidos por morte
Se você não pegar todos os textos, queridos, esse vídeo vai ficar no YouTube, não é? Eu acho que eu vou colocar ele, não vou deixar ninguém nem curtir, nem comentar, tá bom, queridos? Porque eu já tenho uma noção leve do que vai acontecer depois que eu levantar esse vídeo no ar, não é? Deveríamos ser mortos por cometer crimes contra Adonai, não é? Por amaldiçoar ao Eterno, blasfemar contra ele, Levíticos 24, de 10 a 16. Por praticar feitiçaria, Êxodo 22, 18 e Levítico 26. Por sacrificar a deuses pagãos, Êxodo 22, 20 e Levítico 22, 20, versículo 2. Por blasfemar, Levítico 24, 14. Por profetizar falsamente, imagina se a lei fosse aplicada hoje, ó Eterno. Deuteronômio 13, de 1 a 10. Por profanar o sacerdote, se o sacerdote levasse a prostituição à sua filha, Levíticos 21, 9. E nós temos um pecado contra a vida do ser humano que também era digno de morte. Por homicídio e fratricídio, Gênesis 9, 5 e 6 e Levítico 20, 17. Por homicídio culposo, Êxodo 21, de 12 a 29. Por homicídio doloso, Êxodo 21, 14. Por causar aborto em função de uma briga, Êxodo 21, de 22 a 25. Nós temos um terceiro aspecto que é contra a liberdade do ser humano. Se houver sequestro, o sequestrador deve ser morto. Êxodo 21, 16. Por sequestro de uma mulher não virgem. Deuteronômio 22, 13 a 21 e Levítico 21, 9. Por desrespeito à liberdade sexual da mulher, no caso de estupro, Deuteronômio 22, de 23 a 27. Nós temos ainda uma quarta condição de que deveria ser punida por morte, que seria pecados contra os pais. Um filho que amaldiçoasse os pais deveria ser morto, Êxodo 29, Levíticos 20, versículo 9. Por patricídio, assassinato dos pais, Êxodo 21, 15. Nós temos pecados punidos de morte com relação ao matrimônio. A prática do adultério, Levítico 20, 10 a 12, 20, 21, Deuteronômio 22, versículo 22, fornicação é punida também com morte, Deuteronômio 22, de 13 a 21, sexo homossexual é punido de morte, Levítico 20, 13, incesto é punido de morte, Levítico 20, 14, 17 e 19. Por bestialidade sexual, que é o coito com animais, Levítico 20, 15, 16 e Êxodo 22, 19. E nós temos também o pecado contra o patrimônio, que é uma lei bastante controversa, porque se fosse de noite que a casa for invadida, a pessoa fosse morta, não haveria nenhuma contradição com relação ao dono da casa, mas se fosse durante o dia, ele não poderia matar a pessoa que entrou, ele teria que prendê-la e levá-la ao julgamento, não é? E isso está em Deuteronômio 24, 7, não é? Então, a pena de morte só poderia ser conduzida no caso de comprovada infração e com depoimento de pessoas, queridos, não é? Êxodo 23, 7, Deuteronômio 35, 30. Não havia pena de morte em alguém que matasse outra pessoa por acidente, como está em Deuteronômio 19, de 2 a 6, 35, 15, 22 e 25. Então, essas pessoas que, por um acaso, aconteceu uma tristeza lá, não é? Caiu uma panela lá, um vaso de cima da casa, a pessoa deu um tropeção, a pessoa bateu com a cabeça em alguma coisa, morreu. Essas pessoas também teriam de ir para cidades de refúgio, cidades que eram separadas para que essas pessoas pudessem não estar na mão do vingador de sangue. Se a pessoa saísse da cidade de refúgio, alguém, membro da família, infelizmente, lamentavelmente, poderia querer vingar o sangue dessa pessoa. Queridos, eu não gosto de muitas frases do Victor Hugo, na verdade, ele não tem mesmo a mesma fé, não tinha, não é? A mesma fé que eu,
Mas uma coisa impressionante que ele me disse, que eu achei impactante, não é? Que ele deixou para todos nós, é que quem poupa o lobo mata as ovelhas, não é? Eu vou dizer para vocês por que essa questão do tema, esse tema de morte, me deixou um pouco apreensiva quando eu vi as pessoas se levantando contra o que o Eterno determinou que fosse feito. Eu vou te dar uma razão de linha de raciocínio, a qual eu vi dentro do Facebook, dentro dos meios de comunicação. Eu vi essa situação bastante, vamos dizer, diluída de um modo bastante subliminar, mas olha só, pena de morte é mal, o Eterno ordenou pena de morte, logo o Eterno é mal. Vamos raciocinar juntos? Pena de morte é mal. O Eterno é a favor da pena de morte, então o Eterno é mal. Você compreende o perigo que você cai? Não é? Queridos, nós não temos de estar aqui para julgar porque que o Eterno determinou que tem de haver pena de morte. Nós estamos aqui para cumprir o que ele determinou que deveria ser feito. Não é? Nós vivemos numa sociedade diferenciada do tempo de Israel para o tempo que o Eterno, enfim, determinou algumas situações. E muita gente vai dizer, mas Yeshua, ele falou que não era para apedrejar a mulher adúltera. Queridos, eu gostaria que vocês procurassem ali, para quem tem Google, não é? A perícopa ou a perícope da mulher adúltera. Esse texto não existe, queridos, nos melhores originais. Eu lamento dizer isso para vocês. Nós temos 11 excelentes originais, vamos dizer, o que é original, né? 11 excelentes cópias, e essas cópias, os copistas todos, não é possível que 11 pessoas esqueceram de colocar justamente o texto todo que está esse dilema da mulher adúltera. Se você tem uma Bíblia, para você não ficar ouvindo a Céu, se você tiver uma Bíblia da revista atualizada, de Almeida, você vai ver que todo esse texto está entre colchetes, queridos. Entre colchetes vai estar escrito logo no comecinho da capa ali, toda a matéria entre colchetes não faz parte do original adotado por Antônio Ferreira de Almeida, não é? Queridos, eu gostaria muito de coração, por isso que a gente tem trabalhado tanto para fazer o curso da Besorotovot, que é justamente das Boas Novas, para que nós pudéssemos compreender quantas coisas têm sido atribuídas, entrou como tradição, e todo mundo fala, e todo mundo tem essas cópias, da mesma maneira. Foi impressa pela Sociedade Bíblica do Brasil, mas ela não se encontra nos melhores originais, queridos. O que eu vou dizer para você? Não é? Para você ter uma noção, tem alguns copistas colocaram esse texto em Lucas, queridos. A coisa é grave, não é? Ela aparecia sempre no final do capítulo, porque foi inserida, e aí resolveram colocá-la no meio, a partir de um determinado período, não se sabe quando, mas pelo menos, até a datação de 500, depois do Mashiach, não existia esse texto em lugar nenhum, queridos. Não é? Então, assim, a minha preocupação não é você ser a favor ou contra a pena de morte, é você ser contra o pensamento do Eterno. É você se achar melhor do que Ele. Isso me preocupou demasiadamente, queridos. Nós estamos entrando no contexto de julgar o próprio Eterno. Gente, que perdeu totalmente a lucidez. Não, Céu, mas eu não posso concordar com pena de morte. Eu também acho que você então não pode concordar em ter uma vida fiel à sua esposa, ao seu marido, não é? Ou, enfim, se você é solteiro também, acho que você não deve concordar em ter uma vida de santidade, não é? Acho que talvez você também não concorde em não falar mentiras. Talvez você não concorde em não falar mal da vida dos outros, não é? Quantas coisas mais você discorda do Eterno, não é? Queridos, quem sou eu para dizer que o Eterno se equivocou, pesou a mão, ou como alguns dizem, o Deus do Antigo Testamento? Eu abomino quando se fala Antigo Testamento, não é? Já falei em vários aconselhamentos, para eu ter um Novo Testamento, eu matei o Antigo Testador, queridos, não é?
Então, como que pode? Eu tenho uma antiga aliança que continua durando até os dias de hoje, enquanto houver sol, vai continuar durando. E eu tenho uma nova aliança que veio para completar a deficiência daquela antiga. Mas, meus amados, nenhuma das alianças o Eterno quebrou. Ele não é homem para mentir nem para voltar atrás, queridos. Ele não se arrepende, não é? Então, olha só, o outro extremo é o seguinte: se o mal mata o bom e o Eterno não impede, então é porque ele também é mau. Olha o extremo que nós, a irracionalidade que nós temos, ou seja, nós somos contra a pena de morte, mas se alguém entra lá e mata um monte de gente, como a gente viu acontecendo ali, recentemente aí nós vimos pessoas assassinando tantas outras pessoas em tantos lugares, vimos aí aquela situação do Menezes ali no Rio de Janeiro, matando um monte de criança dentro da escola, não é? Agora, pelo fato dele ter matado, por que o Eterno não impediu? Então o Eterno também é mau, porque ele não impediu. Então nós temos duas maneiras de pensar, e essas duas maneiras são julgadoras de Adonai. Isso me deixou extremamente apreensiva. Meu querido e minha querida, tudo que Adonai fez tem um motivo. Você não sabe a origem da raça humana. Eu sei que você não sabe. Eu sei que você não sabe o que está escondido lá. De Gênesis 1, Bereshit 1 até Bereshit 6. A primeira paraxá que nós iniciamos os estudos das Escrituras, todos os anos. Então, meus amados, do meu coração, pelo fato de você não saber nem quem você é, você não tem noção de quem você é, de como você foi feito, não venha de maneira nenhuma julgar Adonai, por ele saber o que ele fazia e faz, não é? Eu lamento pela sua incoerência e pela sua ignorância com relação a você mesmo, a hibridização da humanidade, duas hibridizações que nós sofremos, não é? E lamento que você não entende o que é trigo e joio. Eu lamento que você não entende o que é raça de víboras. Eu lamento que você não entende quando o Eterno diz raça malvada, não é? Mas outra coisa que eu não sou de maneira nenhuma, eu não sou uma pessoa que faz diferença entre pessoa e pessoa. Não importa o credo, não importa a sexualidade que escolheu para si ou que nasceu, não importa a raça, cor, nada. O Eterno me ensinou a estar levando sem nenhum tipo de discriminação as boas novas. Mas, meus amados, procure conhecer a sua origem. Só então você vai entender as leis de Adonai. Só então você vai entender as leis de Adonai. E você vai entender porque ele mandava destruir cidades, árvores, animais. Você vai entender. Um dia você vai ter tanto arrependimento no seu coração quando você descobrir a verdade. E eu espero que você faça isso antes de se encontrar com ele, no dia do Senhor. Tá bom, meus amados?